This is the moment. Paz, irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, vocês vão ver a câmera mexer aí, porque eu estou fazendo uma caminhadazinha aqui. Bom para a saúde, né, irmãos? Andar, esticar os ossos, né? Isso aí cientificamente é comprovado que é bom para o físico, né? Manter o corpo em movimento, amém, irmãos? Enquanto isso aí, vamos aqui meditar na palavra do Senhor, né? E com relação, irmãos, a dinheiro, né? A oferta, ao que se diz respeito a dinheiro, que é o motivo, irmãos, né? Que causa muitos escândalos, né? Muitos escândalos hoje por parte das instituições religiosas, né, do sistema religioso, dos templos de pedra, né, irmãos? Então, infelizmente, a gente sabe que muitos desses lugares não passam de meras empresas, onde seus donos, né, os líderes religiosos, visam lucro, visam dinheiro, né, que tem a intenção de quanto mais povo juntar, colocar ali dentro, mais dinheiro vai entrar. Mas aí o que acontece, irmãos? O pior não é isso, queridos. O pior não é isso, né? Porque o comércio, a compra, a venda, a troca faz parte, né? A gente vai no mercado, a gente gasta. Você vai comprar uma roupa, um produto, né? Você gasta, você tem que pagar por aquilo. Tranquilo, irmãos, normal. Só que o problema do sistema religioso é que eles fazem isso de forma desonesta, irmãos, como usando a palavra do Senhor de forma errada. E só cai nisso, só vive nessas práticas de dar dinheiro para esses líderes religiosos quem não lê a Bíblia. Porque quem lê, irmãos, vê que o que é ensinado ali com relação a dinheiro é mentira, irmãos. Não está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, queridos. Por que o sistema religioso, os líderes religiosos, nos seus templos de pedra, na sua grande maioria, né? Eles pedem dízimo. Você vê, dízimo é uma coisa que foi praticado na antiga aliança, que tinha um propósito, né? Quando Deus instituiu naquele tempo essa lei. Era lei sim, irmãos, para o povo de Israel, né? Aonde a tribo de Levi foi separada para ministrar no templo, onde eles vieram a ser os sacerdotes que cuidavam do templo, né, do serviço do templo, que era assim a casa de Deus naquele tempo. Por quê? Porque a Arca da Aliança, que representava a Deus, estava dentro do templo. Então, a casa, o templo, representava, vamos colocar assim, irmãos, de forma figurada, a casa de Deus, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus naquele tempo, né, querido? No tempo quando foi erguido o tabernáculo com Moisés no deserto, consequentemente depois o primeiro templo veio a ser construído por Salomão, a arca foi colocada lá dentro. Só que no segundo templo, quando os judeus reergueram, né, que foi o período em que Jesus ele nasceu e cumpriu a profecia, né, a arca já não existia mais, porque ele agora era a nova aliança. Interessante isso aí, né, irmãos? Talvez você nunca se perguntou por que a Arca da Aliança ela não existia no segundo templo. Por isso, porque a nova aliança agora de Deus não estava mais na arca, mas estava em Jesus com o ser humano. Lembra? Eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Mas por que os líderes religiosos, irmãos, eles pedem dízimo? Na verdade, eles estão praticando algo que era praticado na antiga aliança, irmãos. Naquele tempo que o dízimo, como eu estava dizendo, ele foi instituído com um propósito. Era alimento, não era dinheiro, embora já existia dinheiro bem antes de Moisés, 400, quase 500 anos antes de Moisés com Abraão. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você pode pesquisar aí, falando sobre o dízimo, né? Mas era alimento, era dado a cada 3 anos, e o dizimista tinha que ajudar os levitas com a parte desse dízimo, ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Quem fazia isso era o dizimista. Então você vê que até na forma como o dízimo é praticado, nesse dízimo,
adaptado, que os líderes religiosos adaptaram hoje, né, dentro dos seus templos de pedra, até a prática é diferente, irmãos. Até a prática é diferente. Eles só usam o nome dízimo por quê? Porque dízimo era lei, então isso remete à obrigação. Então, para dar aquela ideia de que a pessoa é obrigada todo mês, dia 30, tirar 10% do salário dela e entregar, sendo que a prática não tem nada a ver com o dízimo original, que era a lei que foi para aquele tempo, que era alimento a cada 3 anos, e o dizimista não dava tudo para os levitas. Hoje, os 10% do dinheiro que a pessoa pega é todo na mão do líder religioso. Até isso está errado, irmãos. Até isso. Porque os dizimistas daquele tempo tiravam dos 10% uma parte para os levitas, órfãos, viúvas, estrangeiros. Então está tudo errado. Na verdade, irmãos, o que a gente vê hoje aí do dízimo que eles pedem, nada mais é, queridos, do que uma adaptação do nome que eles usam, dízimo, só para fazer as pessoas se sentirem obrigadas. Mas quem lê a Bíblia sabe que não tem nada a ver com o dízimo original praticado na Bíblia. Ou seja, irmãos, queridos, é uma mentira, é algo que é enganoso, não é uma verdade esse que eles chamam de dízimo. Na verdade é uma adaptação. E as pessoas, na sua grande maioria, irmãos, elas não lêem a Bíblia, elas se acostumaram, elas acreditaram que pelo fato dela ter um dia ter entrado lá no templo de pedra, ter crido em Jesus, amém, glória a Deus, mas elas acham que ali ela está na casa de Deus, e não é verdade, irmãos, não é verdade, porque quando ela vai ler a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a gente vê que Deus ele não atua mais, não, desde Jesus, ele já não habitava mais em templos feitos por mãos humanas. Inclusive no ministério dos apóstolos, os discípulos, eles já rejeitaram o templo, porque o templo era assim até então, antes de Jesus concluir a obra da salvação na cruz, era sagrado, era considerado a casa de Deus, mas depois de Jesus acabou, irmãos. Inclusive o templo original dos judeus foi destruído, mas antes mesmo de ser destruído, os discípulos, no seu ministério, eles já tiraram o templo, já tiraram toda essa importância que o templo de pedra, que foi construído por eles próprios, pelos seus pais, que eram judeus, já não existia mais essa importância, irmãos, porque agora Jesus, ele foi o templo que se ergueu ao terceiro dia, como ele mesmo disse. Lembra aquela passagem que Jesus falou, derrubar esse templo em 3 dias eu ergo de novo? E a Bíblia diz que eles não entenderam, até questionaram Jesus, falando, Senhor, mas os nossos pais demorou 46 anos para construir esse templo, e tu diz que em 3 dias o erguerá. Aí a Bíblia na sequência continua dizendo, mas porém eles não entenderam que Jesus se referia ao templo do seu corpo. E isso aconteceu, porque em 70 o templo veio abaixo, mas depois que Jesus ressuscitou, um novo templo, aonde nós encontramos a presença de Deus, é na pessoa de Jesus. Por isso, irmãos, que hoje nós, em nome de Jesus, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, não importa o horário, o local, o momento que você esteja, não importa a condição que você esteja, você fechou os olhos e falou para Deus assim, ó, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu entro na tua presença, Senhor, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, e você começa a falar com Deus, você usou hoje o passaporte para entrar na presença de Deus, que não é mais um local específico, mas o nome de Jesus. Entende, queridos? O nome de Jesus. Então Jesus, ele tirou a importância que o templo de pedra tinha, e ele agora, era nele que nós encontramos a presença de Deus, e não tem mais dia certo, hora e local certo, com um período certo para fazer isso. É a qualquer hora e a qualquer lugar, em qualquer momento, amém, queridos? Então, queridos, o que acontece? Mas os líderes religiosos, eles precisam dar essa importância para os seus templos de pedra, erroneamente chamando de casa de Deus, sendo que tem passagens na Bíblia clara dizendo que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, como você está vendo aí nesse versículo, que você está vendo aí. Também diz que Jesus não entrou em casa feita por mãos, a exemplo do verdadeiro templo. Jesus não entrou mais. Outra passagem que mostra que a importância do templo como casa de Deus, a construção, não existe mais, não é verdade, irmãos. Entende, queridos? Por quê? Porque hoje, casa e morada de Deus somos nós, seres humanos, eu e você, meu irmão.
Então, irmão, o que acontece? O problema do sistema religioso é isso, queridos. É que eles precisam tornar a estrutura sagrada, dizer que é casa de Deus, para prender as pessoas ali, para fazer com que as pessoas se tornem dependentes daquele lugar. E digam assim, como por exemplo, como acontece na sua grande maioria no sistema religioso, aos domingos: hoje eu vou lá na casa de Deus. Olha só, irmãos, sendo que ela, pela Bíblia, é a casa de Deus. Mas olha só como o sistema religioso, ele cria essas regras, digamos assim, para poder, irmãos, tornar as pessoas dependentes de que naquele dia ela tem que ir lá, e é só lá que ela vai ouvir o líder religioso, o boca de Deus. Entende, queridos? Então tudo no sistema religioso funciona para tornar as pessoas dependentes. Por quê? Porque isso se torna um efeito dominó, porque com isso todo o teu recurso você vai investir lá, ainda que praticando a mentira, como é o exemplo do dízimo, como nós recorremos aqui. Eles vão pregar que, como Moisés, ele pediu o dízimo, instituiu a lei do dízimo para manter o templo. Você tem que também dar o teu dízimo lá. Olha só, irmãos. Entende, querido? Então eles usam o Antigo Testamento. Por quê? Porque naquele tempo era lei, o dízimo era praticado, coisa que você já não vê mais na Nova Aliança. Mas eles precisam dessa importância, ressuscitando a importância do templo de pedra, como no Antigo Testamento, para quê? Para te manter cativo. Mas isso até você ter esse entendimento da Bíblia, que não é mais hoje templo de pedra, local de referência, como casa de Deus, local onde você encontra Deus, irmãos. Você pode fazer isso agora, onde você estiver, onde você pode estar na rua agora, vai ali no banheiro do restaurante, ora em nome de Jesus, Deus vai te ouvir. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, que o teu pai em secreto, ele olha lá, irmãos, olha lá, te recompensará. Amém, queridos? Jesus falou. Entende, irmãos? Então a gente vê que a partir de Jesus e os discípulos, agora as pessoas, irmãos, elas tinham que se concentrar aonde? Num templo de pedra construído pela mão do homem? Não, mas na pessoa de Jesus. No entanto, que as pessoas eram agregadas. A Bíblia fala, irmãos, que os irmãos, as pessoas quando iam se convertendo, homens, mulheres e crianças também, né? Quando eles iam se convertendo, eles eram agregados aonde? Na instituição que Pedro levantou, que ele inaugurou, na instituição do Tiago, na instituição de Paulo, não. Eles eram agregados aonde? No Senhor, em Jesus, como você está vendo aí, irmãos. Entende, queridos? Então, irmãos, é por isso que eles, o sistema religioso, os líderes religiosos, irmãos, eles usam de forma errada a palavra de Deus, enganam as pessoas. Só que o problema é que se as pessoas não lerem a palavra, elas nunca vão se libertar, nunca vão conhecer a verdade. Entende, querido? Você vê até na oferta, irmãos, era diferente naquele tempo. Por quê? Porque a oferta que entrava, a Bíblia diz que os discípulos pegavam e repartiam entre os mais necessitados. Você vê até o modelo como a oferta é tratada, foi tratada naquele tempo, é diferente de como ela é administrada hoje. Que tudo que entra, tudo que cai na sacolinha, vai para onde, irmãos? Vai para a conta do líder religioso, não é dividido entre os irmãos, como era na Bíblia. Até isso é diferente. Até na oferta que realmente os discípulos praticaram ali, irmãos, é diferente da maneira como é praticada hoje. Entende, queridos? Até nisso é diferente. É por isso que Paulo, Pedro, Tiago, Bartolomeu, os discípulos, eles não enricaram, não foram pessoas de posse, mas meros pregadores da palavra de Deus, porque eles não tinham como enricar, porque tudo que entrava era dividido. Se os líderes religiosos hoje, esses grandes líderes religiosos, milionários, que nós conhecemos aí das instituições religiosas, dos templos religiosos, fizessem isso também, irmãos, eles não iam ter como enricar, porque tudo que entrava ia ter que dividir, se eles quisessem praticar a palavra de Deus no tocante à oferta, que foi praticada pelos apóstolos, mas até a maneira como é praticada hoje é diferente, entende, irmãos? Então, queridos, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que tem muita coisa que
irmãos, tá contrário à palavra de Deus, que não bate, não é praticado. Aí só nos resta o quê? Só nos resta ficar com a palavra de Deus mesmo, irmãos, nós mesmos, indo para a Bíblia, lendo a Bíblia, nos alimentando da Bíblia. Eu particularmente fiz um propósito na minha vida de não passar mais de 3 dias sem ler a Bíblia. Entende, irmãos? Porque assim, a gente não pode relaxar. Entendeu? Não é porque eu pertenço mais a uma instituição religiosa que eu vou viver de qualquer maneira. Temos que nos disciplinar. Nós temos que nos doutrinar, irmãos. Porque se você não se doutrinar, nós, seres humanos, temos uma tendência de nos entregarmos ao relaxamento. E aí passa os dias, meses, até anos. Tem pessoas que não pegou na Bíblia para ler. Entendeu? Aí não dá, né, querido? Aí como é que você vai se fortalecer, vai estar na presença do Senhor, se você é uma pessoa que você não ora diariamente? A oração tem que ser diária e também não lê a Bíblia. No mínimo, como o exemplo que eu dei de mim mesmo, de a cada 3 dias, de não passar mais de 3 dias sem ler a palavra de Deus. Então, como é que você vai se fortalecer na presença do Senhor? Entende, queridos? Então, para a gente vencer o pecado, porque a gente sabe, irmãos, independente de qualquer coisa, o pecado ele está aí, queridos, e hoje muito mais na era digital, entendeu? Onde tudo a gente tem acesso através da internet. Hoje nada mais é escondido, só basta um clique, só basta você digitar, entendeu? Antigamente era mais difícil você ter acesso, por exemplo, a conteúdos de cunho imoral. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar, né? Hoje não. Hoje é mais fácil, mas a gente tem que vigiar, irmãos, como estando em oração constante com o Senhor e na leitura da palavra dele. Aí nós vamos nos manter conectados, fortalecendo, alimentando o nosso espírito, não a nossa carne. Porque aquele que tende para a carne tende para a morte, quem tende para o espírito tende para a vida. Então nós temos que vigiar a nossa comunhão, porque hoje nosso pastor, irmãos, é Jesus. O meu pastor é Jesus, é a Ele que eu presto conta. Amém, queridos? Ao Senhor temos que andar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Não servimos a homens, não andamos à vista de homens, mas à vista do Senhor, porque é o Senhor que nós temos que prestar contas da nossa vida. E carteirinha de instituição religiosa, esquentar banco em tempo religioso, pertencer a uma placa de instituição de um templo de pedra, não vai servir de carta de recomendação para ninguém. É importante ter essa ciência. Amém, queridos? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like. E aqui nós só cremos na Bíblia. Jesus é o nosso único pastor e é a Ele que nós temos que servir e andar no temor diante dele, do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.